essa mudança, esse aumento na previsão da inflação, ela vai bem um pouco no que o Lara Rezende costuma falar mesmo, né, Mauro? Ele acha que a inflação pode subir um pouquinho, sim, que isso pode ser, em determinados momentos, isso pode ser importante, sim. Aqui, ó. Esse fim de semana foi pautado a uma racha nos liberais. O André Lara Rezende, inclusive, teve cotado para ir para o Ministério Lula. Ele tem ótima relação com o Lula. O Lula gosta muito do André Lara Rezende. O André Lara Rezende gosta muito do Lula. O André Lara Rezende hoje é um milionário, né? Teve um papel fundamental no Real, nos governos do Fernando Henrique Cardoso. Não foi ministro porque não quis, mas teve um papel de destaque naquela famosa reunião de Lula com os economistas liberais, e eles têm dialogado. O André Lara Rezende, vamos dizer, rompeu com a visão neoliberal ortodoxa já há alguns anos. Ele tem uma posição bem mais heterodoxa, e ele fez uma crítica ele foi à Band esse fim de semana, ao Jornal da Band, fez uma crítica muito ácida à política de juros altos do Banco Central, diz que pode levar o Brasil a uma recessão séria, até a depressão, e falou que tem um terrorismo, olha que interessante, terrorismo permanente sobre a questão fiscal. E que ele falou o seguinte: por que o presidente do Banco Central fica falando sobre a questão fiscal? Não tem nada a ver com isso, não é assunto dele. Ele, no máximo, ele tem que cuidar de política monetária e não de política fiscal, né? E ele diz: nada justifica a manutenção das taxas de juros em nível elevado. Eu reuni algumas notícias mais aqui, quero apresentar e aí submeter a tua avaliação. Olha aqui o Valor Econômico. Interessante que o Valor Econômico, que é um jornal da economia neoliberal, hoje está muito mais alinhado com a posição do André Lara Rezende do que com a posição desses neoliberais radicais, né, com o Campos Neto e todos os outros. Então é o seguinte: nesta quinta-feira tem reunião do Conselho Monetário Nacional. Quem compõe o Conselho Monetário Nacional? O presidente do Banco Central, ok, o Campos Neto, mas ele é minoria. Quer dizer, não sei, né? Vamos ver como é que é Simone Tebet. Simone Tebet, vamos ver como é que vai ser a posição do Simone Tebet. Né? Mas, em tese, ele é minoria. E o Haddad. Então, são dois ministros do governo Lula e o Campos Neto. Diz aqui, ó: após uma semana marcada pela escalada de críticas do presidente Lula à política monetária do Banco Central, com questionamentos à elevada taxa de juros, interlocutores petistas avaliam que nos próximos dias a temperatura do embate tende a diminuir. A primeira reunião do CMN, Conselho Monetário Nacional, sob o novo governo, será marcada para quinta-feira, quinta dessa semana. E há expectativa entre membros do alto escalão do governo que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, sinalize durante o encontro a revisão da meta da inflação esse ano, estabelecendo em 3,5%. Atualmente é 3,25%. Pode parecer pouco esse 0,25%, mas essa mudança implica espaço para você reduzir taxa de juros. Então, vamos ver como é que vai ser essa reunião e se, de fato, caminha-se para um clima de paz. O Haddad... não, é esse tema aqui. Agora, dia 28 de fevereiro, acaba o mandato de dois diretores importantes do Banco Central. Dois diretores importantes. O diretor de política monetária, o Bruno Serra, que é o atual diretor de política monetária, e o Paulo Sérgio Souza, que é o diretor de fiscalização. São dois postos chaves. Por quê? Porque o diretor de fiscalização é o que, em tese, deveria fiscalizar os bancos. E o Banco Central funciona como uma sucursal. É importante entender isso, gente. A autonomia do Banco Central é autonomia só em relação ao governo. Não existe autonomia do Banco Central em relação aos bancos. O Banco Central atua a serviço dos bancos, tanto que boa parte da diretoria do Banco Central é composta de gente dos bancos. E que, quando acaba o seu tempo no Banco Central, volta para os bancos. Existem reuniões regulares do Banco Central com banqueiros e com os executivos de bancos. Reuniões secretas, marcadas pelo sigilo, não é reunião pública. Você não sabe quem foi, você não sabe qual foi o tema, você não sabe o que o Banco Central falou. Existe uma relação de promiscuidade entre o tal Banco Central autônomo. Então, o Banco Central é autônomo em relação ao povo brasileiro, mas é dependente e é cúmplice e é comparsa do sistema financeiro. Então, esses dois novos integrantes da diretoria do Banco Central, o Haddad informou a bancada do PT no Senado e da Câmara que vai indicar nomes alinhados com o PT e pode significar também
uma mudança no clima da diretoria do Banco Central. É bom lembrar que o diretor de política monetária do Banco Central sempre foi o atual. Fica quietinho, ele está alinhado com o Campos Neto. Mas os diretores de política monetária do Banco Central sempre foram falantes, sempre falaram e tiveram peso. Então será uma voz provavelmente de contraponto com o Campos Neto. Tudo isso vai reduzindo o poder do Campos Neto. Bom, vamos falar de Banco Central, depois vou falar dessa crise que pinta. Como é que você vê o cenário? Essa reunião quinta-feira é importante, assim como a indicação dos 2 novos diretores, né, Romano? Com certeza, Mauro. E um detalhe, uma curiosidade em relação a essa próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, o nosso velho CMN, né? Tem 2 candidatos a presidente nessa reunião, né? Pelo menos, né? Isso é uma curiosidade, né? A Tebet e o Haddad, né? Mas, Mauro, olha só, eu acho. Primeiro, o Campos Neto entrou errado nessa história. Ele virou o ano errado. Ele virou o ano errado porque ele foi votar com camisa da seleção brasileira. Isso não é papel de ninguém independente, isso torna uma pessoa suspeita ao olhar do adversário do candidato dele. Ele não cumpriu as metas, nós estamos falando aí de metas de inflação, ele na faixa de 3,5% atual, né? Chegou a perto de 10, 2 anos atrás, chegou a perto de 10 a inflação. Então, assim, nós estamos tratando. Ele não cumpriu as metas dos 2 últimos anos, sabe? Então, ele não chegou forte nessa posição. Por outro lado, quando o presidente fala, isso repercute no mercado, mas aí também é muito mimimi, né? Afinal de contas, é independente, por que a palavra do presidente tem esse peso todo também? Então, se é independente e forte, não estaria assim tão fragilizado, afeito a uma opinião do presidente que quer baixar juros. Vamos dizer, vamos olhar aqui para o mundo real, todo mundo quer que os juros sejam baixos. Isso não é uma vontade da esquerda, não é uma vontade do Lula. O Lula está fazendo o discurso do lado certo. Se atropela alguma coisa, se o protocolo do Banco Central Independente não permite o presidente da República falar, sabe? Isso são outras questões. Agora, no conteúdo, o Lula está certo e o Lula ganhou a batalha. Eu acho. Não ganhou ainda porque o juro continua alto. Mas no discurso do Lula, evidentemente, é um discurso muito mais defensável do que o discurso do juro alto. Esse aumento na previsão da inflação, ela vai bem um pouco no que o Lara Rezende costuma falar mesmo, né, Mauro? Ele acha que a inflação pode subir um pouquinho, sim, que isso pode ser, em determinados momentos, isso pode ser importante, sim. Vemos agora, então, a nomeação dos 2 diretores. Isso tem que passar pelo Senado, né? Então, também vai ser um momento para a gente ver a política, como é que está no Senado. Imagino que passe, mas vamos ver o bloquinho lá, o bloquinho do Rogério Marinho, o bloquinho bolsonarista, o tamanho que vai ficar esse bloquinho aí. Acho que tem mais aí uma questão política. Agora, eu penso que se o mercado for olhar as coisas com os fatos e não os boatos, o mercado vai olhar para o Lula se encontrando com o Biden. Você quer algo que dê mais estabilidade, sabe? Que dê uma segurança de que o governo... Sabe, é o governo dos Estados Unidos, além de ser uma potência, é o governo da pátria do capitalismo. Né? Então, eu acho que esse tipo de sinal, se a gente for para o mundo real, tem muito mais peso um encontro como foi mais do que amigável, um encontro que dos 2 lados demonstraram ali muita satisfação, parece que saiu maior do que entrou. Às vezes os encontros terminam menores, esse saiu maior, né? Deu liga, como diz o Lula. Então, esse tipo de gesto, esse tipo de fato, necessariamente tem de ter no mundo real e também no mercado em algum momento, para quem olha seriamente, para quem não quer apenas especular para o dia seguinte, evidentemente tem um sinal de que o Brasil entra numa fase, sabe, de estabilidade política no sentido do concerto internacional, que o Brasil
é bem recebido, que o Brasil é um ator importante nisso e que o Brasil não está contra o capitalismo, que o Brasil não está contra esse mundo aí. O Lula não é esse perfil, não está fazendo esse perfil. Então, viu, Mauro, acho que misturando as coisas todas, eu acho até falei ontem para você, né, que essa semana está começando mais devagar, né? Vê que nas últimas de 40 dias para cá a gente teve posse, a gente teve golpe, a gente teve prisão, a gente teve a viagem do Lula, a gente teve o Lula brigando, né, no outro fim de semana, o último fim de semana era o Lula brigando com os juros, que passou o final de semana repercutindo. Essa semana é uma semana que começa mais calma. Isso é reflexo também do sucesso da viagem aos Estados Unidos. As coisas também se acalmam. Isso mostra, sabe, eu acho que essa estabilidade mesmo, essa normalidade, e o fortalecimento desses laços que podem sim ter desdobramentos na economia. Então vejo um pouco por aí. É uma semana mais morna aqui também por causa do Carnaval, né? Mas você vem desfrutar do Carnaval. Próxima, né? Você vai passar o Carnaval aqui, Mauro? Vou trabalhando. Segunda-feira que vem tem Fórum Café aqui, normal. Muito bem, muito bem, muito aqui bem. no Fórum Café, desfilando no Fórum Café aqui, na segunda e terça que vem. Você vai estar por aqui também, por Brasília? Vou estar por aqui, sim. Mudou muito o Carnaval de Brasília, viu? Eu não sou exatamente um folião, não tenho mais ido a Carnaval, ia muito antigamente, mas não tenho ido. Mas os blocos de Brasília, você não tem ideia, o tanto que cresceram. Famosos, né? São famosos, é uma outra, sabe? Para quem gosta de Carnaval, tem Carnaval e Carnaval muito agitado aqui em Brasília, viu? Com multidões aí nas ruas e muita irreverência também. Acho que para quem gosta também tem Carnaval. Mas é isso, na política, aparentemente, até agora parece que não aconteceu nada hoje ainda. Aparentemente, a gente tem uma semana um pouco mais tranquila. Mas vamos aguardar, né? Na nossa política, no nosso país aí não dá para a gente dizer isso, não. Estou me arriscando muito, viu? Fazer previsão de tranquilidade é realmente algo arriscado aqui no Brasil. Ousada.